Tá. O tempo vai passando, esse time vai ficando mais cascudo, né? Mais complicado de ser batido. O Atlético tem 9 jogos em casa e 7 fora. Isso é... Pela lógica mas ali, então né? manipular a tabela, não, meu querido. No primeiro turno foi o contrário, entendeu? Porque isso... Aí, Eugênio, a pergunta que está aqui, ó, se está restrita a Galo e Flamengo. Se você olhar para os números, talvez a resposta seja não. Se você olhar para o futebol, talvez a resposta seja sim. E eu acho que é mais para sim. Embora ainda haja tempo de reação para o Palmeiras. Mas é o que a gente está vendo dentro de campo, né? É aquilo que a gente discutia agora há pouco do Palmeiras, de conseguir se concentrar mais, focar mais as energias em jogos de Copa e não conseguir manter essa regularidade em Campeonato Brasileiro. Coisa que o Atlético está conseguindo. E aí o Flamengo, ele oscila mais conforme ele tem as suas peças completas ou não. É engraçado isso, porque o Flamengo, embora a gente tenha registrado aqui já no programa de hoje, que o Atlético oscilou no campeonato no momento que estava com jogadores na seleção, lá na Copa América, ainda no mês de junho, mas eu acho que ali ele aprendeu a lidar melhor com a saída de um jogador ou outro. É claro que na última data FIFA até o Hulk saiu. Sim. E o Atlético seguiu. Mas eu acho que o Flamengo sofre mais porque são jogadores mais expoentes do cenário que a gente está vendo aí, que estão deixando o Flamengo, não só para a seleção brasileira, como para a seleção uruguaia. Isso abate mais. Mas no todo do campeonato, acho sim que a disputa de título brasileiro, primeiro lugar, está muito bem encaminhada para ficar entre Atlético e Flamengo, com hoje uma vantagem interessante para o Atlético. É porque o Flamengo tem essa questão de ter os 2 jogos a menos. Mas é aquela coisa, né, Mário Marra? Não dá a certeza de que vai ganhar ou de que vai perder esses pontos. porque... Mas eles podem definir muito essa briga. Esses jogos a menos, desculpa, claro, podem ser até um problema para o Flamengo. Sim, porque deve ser um atrás do outro. Exatamente. Deve ser... dorme aí que já tem outro jogo. Porque isso aconteceu com o Atlético na temporada passada, quando o Atlético jogou contra o Atlético Paranaense, que tinha um jogo a menos, e aí ficou aquele papo... Eu estava em Belo Horizonte durante a pandemia, e era o papo assim, o Atlético tem um jogo a menos, calma, tem um jogo a menos, vai manter a liderança, ou vai chegar na liderança, alguma coisa do tipo, e perdeu para o Atlético Paranaense. Então aquela vantagem do jogo a menos, na prática, não valeu. É que a gente olha para desempenho e a gente acha, em quase todos os jogos, que Atlético e Flamengo vão ganhar aquelas partidas. Mas isso é um machismo. A gente não tem como... Tem que esperar terminar o jogo, né? Não adianta. Romário, você que estava em Belo Horizonte, citou aí, o atleticano, ele quer assumir esse favoritismo? De jeito Essa nenhum. probabilidade aí de 90%? Ô, Bruno, 87%. se tem uma coisa que mineiro é aquela coisa de comer quieto, né? Então, aquela coisa de trauma. Depois da Libertadores, acho que o torcedor atleticano sentiu bastante. O clima no Mineirão, estava lá, era um clima de, poxa vida, agora tem que vencer o Campeonato Brasileiro. Mas já tem essa pressão do tem que agora? Acredito que tem. Acho que o Marra também pode... É claro que obrigação, meu Deus, se não ganhar... Acho que o Cuca falou muito sobre isso depois do jogo, né? Que era o jogo de sábado passado. Sim. Era o jogo para dizer o que vai acontecer, porque podia ruir tudo. Mas eu acho que, assim, diferente de outros anos, os jogadores do Atlético estão assumindo mais isso também. Nos outros anos era uma coisa assim que... não, a gente vai lutar. Não, os jogadores do Atlético, eles foram às redes sociais. E falaram, não ficamos satisfeitos com o resultado. Queremos mais. Vamos jogar mais. Estamos mobilizados. Queremos... Foi uma coisa espontânea. O que há alguns anos, sinceramente, isso a gente não via tanto assim. Então, me parece que esses caras, até por serem muito vividos também, né? É Nacho, é Hulk, é Vargas, é Júnior Alonso. Esses caras estão assim, é com a gente mesmo. A bronca é com a gente mesmo. A gente quer assumir essa responsabilidade. Olha, o post do Hulk, inclusive ilustrando isso que o Marra falou, depois da eliminação, ele diz assim: quando resolvi voltar a jogar no Brasil, não passava pela minha cabeça que seria tão feliz como estou sendo. Aí ele fala que entrar em campo com a camisa do Atlético é muito gratificante. E olha, nós, jogadores, comissão e toda a família do Atlético, queríamos muito estar nessa final. Temos um compromisso grande de dar a vida pelo Brasileiro Copa do Brasil. O discurso é esse, né? Não é uma postura, normalmente, do torcedor. O torcedor fica assim, será que vai dar? Por quê? Porque tem 50 anos, gente. O torcedor já viu times fantásticos
que não chegaram ao título. 2012. 2012, 87, 80, esses times não chegaram ao título. 77, não chegaram ao título. Então o torcedor já fica meio assim, ressabiado. Eu ia falar isso agora. Porque ele está calejado, ele já viu. Esses jogadores, eles são mais vitoriosos, vai. Então, porque quando às vezes você pega técnico que não é tão experiente, jogador não tão experiente, tem um período assim de fila e está na mão, ele sente a pressão. Talvez tenha acontecido com o São Paulo nos últimos anos. Mas tem aquele outro perfil de técnico e de jogador que vê a chance de fazer uma grande história. Como o Cuca fez com o Palmeiras depois de uma fila grande ali em 2016, né? Mas essa não é uma história parecida também com a do grande na história do Inter, Abel Braga, e com aqueles jogadores da temporada passada? O Inter também não foi campeão. Mas o Inter tinha jogadores desse tamanho que o Galo tem hoje? Acho que não, Acho né? que não. Acho que era muito o conjunto. Então...